Deixar as pessoas irem entrando e esperar pelo Afonso que iremos começar. Só esperar pelo Afonso. Tudo bem? Tudo. Olá a todos. Ahm, Vamos já começar no YouTube. Quando puderes, quando já estiver a transmitir em direto no Facebook, no No Facebook e no YouTube, YouTube, acho eu, não no tenho erro. YouTube já está e no Facebook. Por isso vamos deixar ainda um bocado entrar as pessoas. Espera aí que não estás a aparecer aqui, vou-te mandar pedido de novo, espera aí, ou manda-me tu. Manda-me tu, se achas. Não estava já a aparecer, estava um bocado lento. Mas manda pedido de novo e entramos. Já está aqui também no YouTube, no YouTube, para quem não conseguir ver agora pode depois participar no YouTube. Pode ir e subscrever o nosso canal. E agora? Agora sim, Pronto, podes. Aí, posso começar? podes. Olá a todos. Hoje vamos então entrevistar o trombonista e professor Gonçalo Dias. Gonçalo Dias nasceu em Nazaré, onde na Sociedade Filarmónica Maiorguense, no Conselho de Alcobaça, iniciou os seus estudos musicais. Mais tarde ingressou no Conservatório Regional de Tomar e prosseguindo depois na ESMAI, no Porto, onde concluiu a licenciatura em trombone baixo. Teve a oportunidade de ingressar em várias orquestras, juvenis e profissionais, como a Orquestra de Jovens das Escolas de Música Particulares, ou ainda a BSP, onde ainda é trombonista baixo. Teve também a oportunidade de participar em vários masterclasses com grandes artistas, como o Joseph Alessi, Hugo Assunção, Ricardo Casero e muitos mais. Atualmente colabora com várias orquestras, como a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra Sinfónica da Casa da Música e muitas outras também. Gonçalo Dias trabalha também na área do jazz, sendo atualmente membro da Orquestra de Jazz de Matosinhos, onde teve a oportunidade de trabalhar com excelentes músicos especializados nessas áreas, nessa área, e desenvolveu um excelente nível artístico nessa área, quer seja nacionalmente e internacionalmente. É membro fundador do projeto STP Trio, com o pianista e compositor Telmo Marques e com o saxofonista Fernando Ramos. Paralelamente à vida artística, é também professor na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo, a Arteam, e também na Academia de Música Costa Cabral, a AMCC. Espero que desfrutem desta entrevista e até à próxima. Ok, Afonso, vou mandar pedido e começamos a entrevista em si, digamos assim. Obrigado a toda a gente que está a assistir e quando o professor Gonçalo entrar, daremos início. Não deve faltar muito, suponho eu. Também podem ir deixando as suas perguntas para, para colocar ao professor Gonçalo.
Aqui está. Professor, aparece aí pedir para entrar em direto e depois eu só tenho de aceitar e já entra automaticamente. Tá, Está bem o plano? tá, tá. Ora bem, vamos dar início. Quem quiser pode colocar aqui as suas perguntas, que estaremos atentos. Gonçalo começou os seus estudos na Sociedade Filarmónica Maiorguense, no Conselho de Alcobaça, que o levou a entrar na Sociedade Filarmónica Maiorguense e futuramente a escolher o trombone. Olá, César. Me está a ouvir? Sim, estou a ouvir com um bocadinho de eco. Antes de Ok, mais, obrigado pelo convite. Eu acho que mas era tudo nosso. é de apoiar uma iniciativa destas da vossa parte. São dois jovens, ainda bastante jovens, e tiveram esta iniciativa, e é sempre bom divulgar o trabalho dos metais em Portugal, que tem evoluído muito, mas mesmo muito nos últimos anos, e tem estado ao nível de qualquer país mais evoluído da Europa. Portanto, obrigada pelo convite. A pergunta era? O que o levou a entrar na Sociedade Filarmónica e depois a escolher o trombone. Eu não escolhi bem o trombone, ou melhor, eu comecei em bombardino. Mas o que me levou, eu fui parte de como muitos de nós, nasci na aldeia, e depois na minha aldeia não tinha banda. E apareceu lá um senhor a dar solfejo com o objetivo de levar alunos para a banda um dia mais tarde. Então começámos todos a aprender o Freitas Gazul, que é um solfejo Sim, muito conhecido que usava antigamente, e quando chegássemos à lição número 100 tínhamos um instrumento. E começámos a aprender o instrumento, mas tínhamos primeiro que chegar à lição número 100, senão não tínhamos o instrumento. E então, quando cheguei à lição número 100, o senhor disse: tu tens cara de quem gosta de bombardino. E meteu-me um bombardino nas mãos e comecei a tocar bombardino durante 6 meses. Mais tarde, era preciso, quando fui para a banda, era mais preciso na banda trombones do que bombardinos. Havia pouco. Estamos a falar, eu não sou muito velho, mas também não sou já assim muito novo, não é? Estamos a falar de há 25 anos atrás. Portanto, não havia muitos sim, trombonistas em Portugal, havia alguns, mas sobretudo as bandas filarmónicas, ainda havia bandas, ainda me lembro, com trombone de pistões. sim, E sim. havia alguns naipes mistos, que tinha trombone de pistões e também o trombone de varas. E então foi a partir daí que a banda tinha um trombone disponível, e depois também acabei por comprar um, e foi basicamente assim. Bem me lembro. Tenho aqui uma pergunta do Eduardo Lima e ele não pode estar presente, mas hum, eu gostava de perguntar isto. Quais são os principais conselhos para conseguir se ingrar numa carreira como trombonista? Nos dias de hoje, Sim, para já, é preciso muita persistência e acreditar sempre que vamos conseguir, mesmo nos maus momentos. Há momentos bons, há momentos maus, há muita concorrência hoje em dia, há poucas possibilidades de mercado de trabalho, mas nunca, não podemos estar a pensar nisso, sobretudo se temos 16 anos, 18 anos e estamos a estudar com toda a força, não vamos estar a pensar, não podemos ter medos ou receios pois, eu acho que é mais importante fazer aquilo que gostamos e que nos dá prazer, e um dia mais tarde depois logo se vê. exato. Quando entrou na banda já tinha como objetivo fazer da música vida profissional? Ou foi Não, uma coisa que depois surgiu? foi surgindo, foi surgindo, porque depois acabei por ir para o conservatório, e na altura estavam a começar a surgir as escolas profissionais em Portugal. Só que na minha zona não havia. Havia em Almada, havia na Covilhã. Entretanto, fiz umas masterclasses que conheci algum pessoal que já andava nas escolas profissionais, e eu via que aquilo realmente tinha outro avanço que eu ainda não tinha. Mas Foi.
fui para o Conservatório de Tomar, que ficava mais ou menos à mão de Alcobaça, não havia ainda Academia de Música em Alcobaça, não havia se calhar Leiria e Caldas, mas não tinham um curso de trombone. E em Tomar tive conhecimento que iriam convidar um bom professor de trombone na altura e disseram-me que o professor era muito bom. E foi. E foi o Alexandre Vilela, que muito lhe tenho a agradecer hoje em dia, e se calhar prossegui estudos também por causa dele, porque além de um excelente músico, é uma excelente pessoa e motivou-me muito, cativou-me muito, e eu costumo dizer que foi quase um segundo pai para mim. Na altura em que mudou para o trombone baixo, esse não era tão conhecido. Assim sendo, que o fez chegar ao trombone baixo. Lá está, Alexandre Vilela. Porque eu comecei desde cedo a ir ver concertos com ele, convidava-me para ir aos concertos dele. Na altura ele fazia muitos concertos na Orquestra Gulbenkian. E a Orquestra Gulbenkian tocava quintas-feiras às 9 da noite e sextas-feiras às 7 da tarde, todas as semanas. E ofereciam bilhetes a quem estudasse música. Chegávamos, apresentávamos o cartão de aluno e víamos os concertos gratuitos. E vi muitos concertos. E apaixonei-me porque ele tem o som dele é especial. É um bocadinho diferente de todos os trombonistas baixos. E na altura, não tendo muito conhecimento do trombone baixo, fiquei um bocado apaixonado pelo aquele tipo de sonoridade muito escura, muito cheia, muito timbrada, que é uma característica muito forte nele também. E foi a partir daí. Então acho que fiz até ao terceiro ou quarto grau do Conservatório de Tomar com tenor e depois pedi para experimentar o baixo e nunca mais voltei. E gostei. Bastante. Como já referi na pergunta anterior, o trombone baixo não era tão conhecido e agora há alunos por todo o país. Qual é a sua opinião sobre a evolução do trombone e do trombone baixo em Portugal? Eu acho que já referi no início da entrevista que o trombone é um dos instrumentos que talvez nos últimos anos mais evoluiu neste país. Eu lembro-me, quando concorri ao ensino superior, éramos 6, 7 ou 8 concorrentes por aí. E hoje temos algo como 20 e tal, 30 e tal alunos e a maior parte deles a tocar bem. O ensino dos metais e da música em Portugal evoluiu muito, muito graças às escolas profissionais também. Que é um tipo de ensino que não existe na Europa. Portugal acho que é um bocadinho privilegiado por ter este tipo de ensino e por isso é que nós se calhar temos ganho lugares de destaque. Muitos músicos portugueses desta nova geração têm ganho lugares de destaque não só pela Europa, mas pelo mundo fora. E era uma coisa que não acontecia há 20 anos atrás. Como você disse, pelo mundo fora. Agora, muitos músicos novos, trombonistas e não só, vão bastante para o estrangeiro. Acha que há essa necessidade ou acha que dá para viver de música, neste caso de trombone, em Portugal, sendo que já há bastantes trombonistas portugueses? Estás-me a falar numa perspectiva de estudar o instrumento? Sim. E depois continuar a vida profissional, sim, orquestras e etc. E qual é a pergunta mesmo? Se acha que os alunos sentem a necessidade de ir para o estrangeiro ou porque em Portugal já há bastantes trombonistas e agora muita gente pensa em ir para o estrangeiro. Acha que há essa necessidade ou dá para viver da música em Portugal e estudar música? Eu acho que não é uma questão de necessidade. Em Portugal há muitos bons professores de trombone neste momento. Mas quando se vai para o estrangeiro, penso eu não fui para o estrangeiro na altura, e se calhar se fosse hoje tinha ido, quando se vai para o estrangeiro conhecer outras culturas, outros ambientes, isso faz crescer as pessoas, e como músicos e como pessoas também acho que pode ser uma mais-valia. Se é absolutamente necessário, nos dias de hoje, quer dizer, não sei se é muito correto isto que eu estou a dizer, mas há
há 15 anos atrás, se calhar não havia uma oferta muito forte em Portugal de professores, de bons professores no instrumento. Acho que havia professores bons no instrumento, mas não todos. E então, se calhar, o pessoal ia procurar isso mais fora. E para procurar grandes nomes, mais relacionados com o instrumento, ou grandes escolas. Não considero que seja essencial, mas é benéfico, creio. Temos aqui uma pergunta do. Não quer dizer que se vamos para fora ter trabalho garantido. Pois, É também. enriquecedora, sem dúvida. Pergunta Temos de aqui quem? uma do Carlos, do seu aluno. Como é dar aulas a trombonistas de tenor, visto que em certas vezes não dá para tocar no mesmo registro? Eu acho que isso passa muito por falar mais de música e podemos ter aulas de música com qualquer instrumentista. Ok, se falamos de técnica, eu toquei trombone tenor e se for preciso ainda toco, mas às vezes a dar aulas não tenho propriamente o repertório todo dos meus alunos debaixo de dedos, para exemplificar, se calhar, no trombone tenor, mas passando pela parte mais musical, falando mais de música, e atualmente acho que é muito importante os alunos serem curiosos e terem aulas com outros professores também, eu sempre aconselho isso aos meus alunos, e acho que não seja um problema para um trombonista baixo dar neste nível de ensino, no nível de ensino secundário que eu dou, e até no nível superior, acho que não é problema nenhum. Ok. Já frequentou várias masterclasses com os conceituados. Conte-nos algumas dessas experiências. Tais como? Com o Alessi, com o David São Taylor também, que são um bocado. O Alessi é mais direcionado à música clássica e o David Taylor mais ao jazz e improviso. Eu acho que vocês, como jovens, é muito importante fazer este tipo de masterclass e atividades porque, e vocês sabem o que é que eu estou a falar, quando vocês vão a masterclass e quando saem, vocês trazem uma energia extra. Nós E adquirimos lá conhecimento também. uma energia extra e vocês vão para casa com muito mais vontade de tocar um instrumento, conheceram outras pessoas, partilharam ideias e é muito importante vocês saírem um bocadinho às vezes da vossa zona de conforto e arriscarem. Até às vezes vem alguém importante a Lisboa, por exemplo, ou uma cidade qualquer próximo espanhola e às vezes alguns de vocês sozinhos metem-se num autocarro ou no transporte público e vão. É muito importante esse tipo de experiências para nós crescermos como pessoas e como músicos e crescemos bastante assim. As masterclasses que eu fiz, todas elas aprendi um pouco e aconteceu isto que eu estou a partilhar. Saímos sempre de lá muito motivados. Assim, não tenho nenhuma em especial assim, que me tenha marcado, foram todas boas. Já frequentou várias orquestras, está como a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e também Banda Sinfónica Portuguesa, entre outras. Quais as principais diferenças entre o repertório da Orquestra Sinfónica e a Orquestra de Sopros? Ok. Eu gosto de ambos, não é? Mas acho que eu gosto mais do repertório da Orquestra de Sopros quando é original. Não gosto muito de tocar transcrições, que é uma coisa que se faz muito nas bandas. Eu acho que o repertório original, quando é escrito propriamente para sopros, ganha muito mais cores. É ao contrário, quando é repertório sinfónico transcrito para orquestra de sopros ou para banda, perde um pouco Sim. a característica original. Eu acho que tecnicamente, se calhar, até é mais difícil tocar em banda. Quando é um trabalho mais profissional, não estou a falar de uma banda amadora, não é? Estou a falar disto do ponto de vista que o naipe do braço tem sempre mais coisas para tocar. Está sempre a tocar do início ao fim, quando na orquestra, sobretudo se calhar no repertório mais clássico,
Há muitos compassos de espera, andamentos tácitos que não se tocam. Estou a falar de uma forma abrangente, geral, não é? Sim, sim. Mas em ambos tem que se tocar bem. E ambos dão tipos diferentes de prazer de tocar. Mas não há assim muita diferença. A não ser um bocado essa que eu estou a ver, que às vezes é um bocado. Eu faço muitos programas na Banda Sinfónica Portuguesa, há muita coisa para tocar. E música difícil, sobretudo compositores mais modernos, como Bourgeois, Ian Damage, John Barnes, escrevem coisas muito difíceis para o instrumento. E no repertório mais tradicional da orquestra sinfónica, isso não existe tanto. Certo. Aqui o José está a perguntar qual a principal diferença que sente quando toca na Orquestra de Matosinhos e quando toca na Banda Sinfónica Portuguesa. São coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes e temos que nos adaptar ao tipo de música que estamos a fazer na altura que estamos a fazer, não é? Qual é a grande diferença? Há muita coisa que pode ser falada sobre isso. Eu não quero ser mais específico. Ok. Você não se intitula como músico de jazz, porém toca na Orquestra de Matosinhos. E o que fez chegar à Orquestra de Matosinhos, neste caso? O que fez seguir? Eu acho que isso foi uma questão de oportunidade. À altura tocava lá um amigo meu chamado Jorge Freitas, há cerca de 20 anos atrás, que atualmente é o trombone baixo da Orquestra do Norte. Sim. E então ele foi convidado para tocar a tempo inteiro na Orquestra do Norte, teve que optar e a mim convidaram-me para começar a tocar na Orquestra de Matosinhos, que na altura tinha menos trabalho do que tem agora e não tinha um trabalho tão regular como tem agora. E a orquestra depois foi crescendo muito ao longo dos tempos. E foi mesmo essa questão da oportunidade. E depois cresci muito e aprendi muito do ponto de vista do que é tocar numa orquestra de jazz. Que é algo um bocadinho diferente do mundo da orquestra sinfónica, ou da banda, ou da orquestra de sopros. Sim. É algo que eu faço paralelo, embora, como tu disseste, eu não tive formação jazzística. Estudei um bocadinho jazz, mas depois acabei por não concluir. Tenho para aí 1 ano e meio de cadeiras feitas da ESMAI, talvez concluam 1 ano mais tarde. Mas não quer dizer que eu não estude jazz. Eu continuo a estudar muito e a interessar muito e a procurar coisas de jazz. Sobretudo a ouvir música, que aprende-se muito e estuda-se muito a ouvir Sobre a música. linguagem, é assim? Sim, sobretudo isso. Mas pronto, não querendo fugir à pergunta, foi uma questão de oportunidade na altura, há 20 anos atrás. Está aqui a Inês a perguntar se se arrepende de certas decisões que tomou no seu percurso profissional. Me arrependo. Sim. Se calhar, se eu tivesse outra vez 18 anos, se calhar tinha feito as coisas um bocadinho diferentes. Mas não é que tenha assim um arrependimento. Acho que nós temos que viver um dia de cada vez e temos que tentar ser felizes e fazer o melhor possível todos os dias. Quais são os primeiros passos a dar para alguém que queira seguir a área do jazz? Ainda voltando à pergunta anterior, se calhar se voltasse a ter 18 anos outra vez, se calhar tentava mesmo passar lá por fora para ter o tipo de experiências que já falei aqui no início. Mas na altura também tive, quando eu comecei a estudar na escola superior, foi uma altura que o trombone começou a abrir em Portugal, no sentido de que não havia uma escola muito forte de trombone em Portugal. Como eu já disse, o trombone nos últimos anos foi um dos instrumentos que evoluiu mais. E na altura havia um bom professor de trombone na ESMAI, que era o John Etterbeek, e mais tarde veio o Severo também, muito bom professor. E esse professor mudou-nos muito a mentalidade e a forma de tocar, e também por causa dessa razão acabei por não procurar algo mais lá fora. A próxima pergunta é?
Tenho aqui uma do Afonso Santos. Já pensou em seguir a carreira de solista? Não. No clássico? Não sei, ele só perguntou se já pensou em ser solista. Acha que, por Não. exemplo, em relação ao trombone baixo, acho que é difícil ter uma carreira de apenas solista em trombone baixo, só levar a vida como um trombonista baixo só a solo, sem, pronto, vai sempre fazendo algumas colaborações com a orquestra, mas Acho difícil. Acho difícil. Não queria estar aí muito por aqui, mas para já o trombone é um instrumento, já de si não é um instrumento muito propriamente solístico, não é? Né, o trombone na orquestra tem a grande função de funcionar em naipe, e o naipe não é propriamente exato. solístico, é naipe harmónico, sobretudo 75, 80% das vezes é um naipe harmónico. Mesmo na orquestra de jazz é a mesma coisa. Fazer vida só de solista foram muito poucos e no trombone de baixo não conheço quase ninguém que tenha feito vida só de solista. Para o solista, não. No trombone tenor, há alguns nomes. Sim. Mas mesmo alguns nomes do trombone tenor fazem sempre colaborações com orquestras sinfónicas e assim, raramente tocam apenas a solo, certo? Temos o caso do maior de todos os tempos, que foi o Christian Lindbergh, que gravou tudo Sim. e não uma coisa que havia para gravar, e esse acho que pode ser, até aos dias de hoje, uma das principais referências como solista do trombone. E ultimamente tem-se dedicado muito à direção também. Tenho aqui o José a perguntar quais foram as suas principais referências de trombonistas quando estudava e acha que os estudantes devem ter referências ou devem focar-se para encontrar o seu próprio estilo? As minhas principais referências quando estudava, Joseph Alessi, Charles Vernon, Dave Taylor, e eram basicamente ouvir muito do que estes senhores tocavam, comprar os discos, na altura comprava-se discos. Pois, agora está em tudo nas plataformas digitais e assim. O que também é bom porque facilita o acesso. É muito importante ouvirmos música para termos referências, para sabermos, para termos noção de como queremos soar, ok? Para idealizarmos concepções de som, por exemplo, na nossa cabeça. E aprende-se muito a ouvir música, e é muito importante ouvir música para conseguir termos boas referências. E acho que todos vocês devem fazer mais isso. É uma coisa que se faz pouco nos dias de hoje. Deve-se fazer mais. E quando eu digo ouvir música, não é ouvir música numa viagem de carro ou ouvir 3 minutos com os fones. É sentarmos no sofá, ter umas colunas, uma... e ouvir música e refletirmos, analisarmos, compararmos, que era uma coisa que aprendi muito a fazer com um professor que eu gosto bastante, que é o professor Hugo Assunção, que nos incutiu a todos nós da nossa geração a paixão por ouvir música e comparar. O Hugo Assunção chegava ao ponto de, de, de tirar 7 certos da terceira de Mahler, por exemplo, e numa tarde estávamos ali a dissecar todas as diferenças que havia nestes 7 certos, e a tentar adivinhar se a orquestra era alemã, se a orquestra era americana, ou quem era o trombonista que estava a tocar. E havia, e há, ainda hoje, no professor Hugo Assunção, uma grande paixão por essa parte de ouvir música. E na nossa altura, eu lembro que quando comecei a estudar na ESMAI, eu vivia em Espinho e convivia muito com gente da escola profissional, e vivia lá em Espinho também. E o professor Hugo vinha dar aulas a Espinho e fazíamos sessões à noite, na casa de alguém, fazíamos um jantar, e depois fazíamos sessões só a ouvir música. E era muito interessante. E ele passava-nos muita música para nós.
também. Meio pirata, às vezes isto não se pode dizer, mas ele passou-nos muita música e incutiu-nos a nós próprios esse gosto de ouvir música. É muito importante. E aqui o Afonso está a perguntar, você basicamente já respondeu, se houve muita música no dia a dia, sim, que tipo de música? Tento ouvir muita música, depende das fases, há alturas que me apetece ouvir mais, descobrir coisas novas, às vezes mais experimental até, coisas novas, às vezes gosto de voltar a ouvir coisas mais tradicionais, ouço tanto jazz como clássico, um bocadinho menos pop ou comercial, mas também ouço, e rock, pop, tudo. Mas sobretudo consumo mais jazz e clássico. E que a Patrícia está a perguntar se já pensou em ser maestro. Não. Maestro de... Só perguntou isto se pensou em ser maestro. Não, tenho, em Viana tenho aquela orquestra de jazz da EPMVC, mas da RTM, que é agora. Sim. Mas não, a função que eu faço lá não é ser maestro, é dirigir ou conduzir ou tentar partilhar umas ideias. Mestre é muito mais do que isso, mas não é algo que me fascine. Não, tenho muitos colegas meus que agora começam a tentar dirigir umas bandas ou assim, acho que não está nos meus planos. Ok. Fundou também o projeto STP Trio. Fundar um grupo é bastante difícil, pois tem de arranjar repertório e divulgar o seu trabalho e ainda agendar concertos. Como fazem para realizar estas tarefas? Acho que esse tipo de grupo surgiu relativamente por causa daquela parte que eu já falei de ouvir música, descobrir coisas novas. E há uns anos atrás, eu era muito amigo e sou do Fernando Ramos, saxofone, e nós ouvíamos um trio que saía muito da formação convencional. Um trio, que é, imaginação, um trombone baixo, um saxofone soprano e um piano. Um bocadinho estranho. E por que não? Nós tentámos fazer também algo assim. E contactámos a pessoa que escrevia para esse trio e mandámos vir essa música, que era o Daniel Schneider. E começou assim. E tivemos alguns concertos. Atualmente não temos tido muito porque estamos todos muito ocupados, mas ainda poderá acontecer alguma coisa. Se é difícil? É. É difícil, sobretudo porque todos nós estamos muito ocupados e também damos muitas aulas. E é preciso arranjar música para tocar também. Exato. Normalmente E concertos é difícil, concertos pagos assim com grupos desta natureza, mas dá muito trabalho, dá. quais são as principais diferenças entre trabalhar com um grupo grande, como a Banda Sinfónica Portuguesa, e eu com apenas mais dois colegas? Assim está um bocadinho relacionado com aquela diferença que me perguntaste sobre a orquestra jazz e a orquestra de sopros, não foi? Eu acho que temos que saber adaptar-nos a todas as circunstâncias. Temos que ser versáteis. Nos dias de hoje isso é muito importante. Se nós vamos estar a estudar na nossa formação só para fazer orquestra, só para tocar em naipe, nós ficamos muito limitados. Não é? E hoje em dia também as oportunidades não são muitas. E nós, ao sermos versáteis, não só enriquecemos como músicos, aprendemos a tocar de outras formas, de outras maneiras, como evoluímos como músicos e como aprendemos a adaptar-nos a várias situações. Estás a entender? Temos que aprender. Obviamente não posso tocar num grupo com trio, com saxofone e piano, como toco no naipe. No naipe tenho outras regras para respeitar. No caso desse trio, eu era um bocadinho mais, fico um bocadinho mais livre. Posso tocar de uma forma diferente. Posso ter uma abordagem diferente à forma como estou a tocar. Tenho liberdade para isso. Parto um bocadinho por aí. Posso ser mais solista. Exato. Num grupo mais pequeno. E Patrícia
Diga, diga, diga. Perdi-me no raciocínio. A Patrícia está aqui a perguntar qual foi a melhor experiência como alguém que dirige a Big Band da Profissional de Viana e como se sente ao assumir essa posição? Qual foi a melhor experiência? Sim, não tenho assim nada que me tenha marcado. Tem talvez um ano. Um ano que a Big Band funcionou bastante bem, que foi precisamente o ano em que estava o ano do Eduardo Lima, finalista. Isso foi para aí há 2 anos. Tinha também o Bruno Rolo. Sim, o Eduardo Barito, que entrou agora também. Sim, nesse ano a Orquestra Jazz funcionou bastante bem. E é uma coisa que me dá bastante prazer fazer. Tentar transmitir, lá está, tentar transmitir um bocadinho da linguagem e da linguagem mais jazzística para esses jovens que estudam essencialmente clássico. E era algo que funcionou bastante bem e bastante rápido. Eles assimilaram bastante bem e todos eles escreveram também música. O Eduardo escreveu música, o Bruno Rolo também escreveu música e acho que foi um ano que fizemos coisas engraçadas. Os concertos no Sá de Miranda, sim, foi giro. Mas não houve assim nenhum que me tenha marcado. Está aqui o José a perguntar como faz a sua preparação para apresentações como recitais, por exemplo. Estudando. Acho que ele está a falar-se mais, por exemplo, como aquece antes e assim. O aquecimento. Uma forma diferente como aquece noutros dias, por exemplo. Ok, por acaso o Michael Faustino perguntou-me se eu poderia fazer um exemplo para o In Music, que é o outro projeto Sim, que sim. também vou falar Fazer sobre. Talvez nos próximos dias saia qualquer coisa sobre isso. Eu disse que se tivesse tempo agora no fim do mês fazia qualquer coisa. Mas isto acho que é uma coisa muito, muito pessoal. pessoal. E nós vamos aprendendo ao longo dos anos. Eu de antes era muito, muito metódico e hoje sou quase o contrário. Não quer dizer que não tenha método, mas tento ser muito mais prático. Eu de antes, se não aquecesse durante 20 minutos, quase não estava preparado para tocar, ou não me sentia confortável. E hoje tento ser mais prático e ter uma abordagem mais direta com o instrumento e mais natural, sobretudo. Mas não vou falar de pormenores, se calhar faço um vídeo nos próximos dias para falar sobre o aquecimento. Pronto, Não há. vamos a falar do aquecimento. Você tenta, por exemplo, ter uma rotina fixa todos os dias ou vai variando? Tem algum exercício que faz todos os dias ou vai sempre variando? Vou variando, é isso que eu te estava a dizer. Antigamente, sim. E eu acho que isso não beneficia muito. Depende das pessoas, lá está. É muito pessoal. Eu gosto de ir variando, procurando outro tipo de coisas. Também para irmos evoluindo como músicos, nós não podemos estar muito tempo presos à mesma ideia. Temos que evoluir, temos que experimentar connosco, ver o que é que funciona. Houve uma altura que eu começava sempre mais com notas longas e som bastante musculado logo, e sentia que isso prendia-me um bocado. Depois, quando passava a partes de flexibilidade, não estava muito livre. E hoje sou menos, digamos que, formatado nos exercícios do aquecimento. Tento experimentar outras coisas. Mas é muito pessoal esta questão. O Afonso está aqui a perguntar qual é a sua preparação antes dos concertos, antes de entrar em concerto, por exemplo, com uma orquestra sinfónica? Normal. Um breve aquecimento. Se calhar a maior parte dos concertos são à noite, já toquei durante o dia. Tentar estar relaxado o máximo possível. Geralmente o trombone baixo não tem muitos solos, mas não faço nada especial, não tenho nenhum ritual. Por exemplo, o Martin Chipser, ele diz que tocava para aí meia hora antes do concerto, sempre no trombone tenor e só uns 10 minutos antes de entrar é que, por exemplo, pegava no trombone baixo e ia tocar trombone baixo o concerto inteiro. Não tinha. Pronto, isso são coisas um bocadinho específicas desses trombonistas que fazem o trabalho nos dois instrumentos
e eles propriamente têm que arranjar algumas estratégias para conseguir lidar bem com essa transição de instrumentos, mas eu não faço, quer dizer, já fiz e às vezes acontece, mas é baixo e contrabaixo no mesmo concerto. Ainda aconteceu há pouco tempo aqui na Orquestra do Porto, mas acho que é uma transição mais fácil, de baixo para contrabaixo do que de tenor e baixo. E está aqui o Carlos a perguntar o que acha do projeto Gravíssimo. O Gravíssimo acho que nos últimos anos tem sido um festival um festival internacional de grande nome e de grande espetacularidade, que eu acho que é difícil comparar com qualquer festival em qualquer parte do mundo, com a quantidade de gente que o Sérgio consegue trazer e naqueles 4, 5 dias, a quantidade de aulas, masterclasses, palestras que acontecem, há partilha de informação. Às vezes os alunos deviam poder separar-se em 2, em 3 e conseguir estar em todo lado ao mesmo tempo. Mas é muito interessante o que tem acontecido no Gravíssimo. Eu lembro-me de ter participado nas primeiras edições do Gravíssimo e cresceu mesmo muito. Nunca imaginei, por exemplo, conseguir conhecer pessoalmente lá o Dave Taylor ou o Gene Pokorny, grandes nomes dos metais graves que passaram e têm passado, e espero que no futuro voltem a passar. Não sei muito bem ainda sobre a edição deste ano. O Sérgio também me convidou para fazer alguma coisa, mas ainda não sei muito bem o que é que vai acontecer. Deixa eu passar um bocado a questão do trombone contrabaixo. Como é que o trombone contrabaixo surgiu para você? Como é que começou a tocar e assim? O trombone contrabaixo, primeiro, quem estuda trombone baixo gosta de tocar graves, não é? E depois nós começamos a pensar que há um instrumento que ainda toca mais grave, e depois, se há a possibilidade de podermos usar esse instrumento, e vocês se calhar não têm conhecimento, mas esse instrumento, houve uma compositora no jazz que usou, que é uma das senhoras atualmente que escreve muito bem para a orquestra de jazz, chamada Maria Schneider, e num dos CDs dela, ela usou trombone contrabaixo. E é espetacular o som. E está muito bem gravado o disco. Pronto, surgiu um bocado por curiosidade. Na altura tinha dois baixos, acabei por vender um. Surgiu a oportunidade, tive assim um dinheiro extra e mandei vir. E também em Portugal, na altura, tinha conhecimento que havia um trombone baixo, um trombone contrabaixo no Teatro Nacional de São Carlos. Portanto, o meu se calhar foi o segundo. Pois. Então, havia o Filipe Queiroz, também tinha um. E pouco No mais. grupo de trombone, certo? Sim, eles eu acho que ainda tem. O Filipe chegou a tocar trombone contrabaixo também. Mas Daniel está aqui a... Diga. é um instrumento muito difícil de controlar e é um instrumento, como não se toca muito, nós pegamos nele de meses a meses, é difícil. Mas se praticarmos bastante com regularidade, torna-se mais fácil. Mas é difícil do ponto de vista que é difícil de controlar a emissão, porque é um instrumento muito grande. É preciso ser tocado com regularidade para estarmos mesmo à vontade com o instrumento. O Daniel está aqui a perguntar como é que faz para se acalmar antes do concerto. Sei que há pessoas que não ficam nervosas, outras ficam bastante, e ele está a perguntar como é que faz para não ficar nervoso, digamos assim. Assim, normalmente não fico nervoso, a não ser que tenha uma parte muito importante e a descoberto, e sobretudo se eu não estiver confortável com essa parte. Portanto, eu acho que o melhor que temos a fazer é tentar estar confortáveis com aquilo que vamos fazer para tentar ultrapassar essa parte dos nervos. Sei que o Sérgio a perguntar, professor, como faz para preparar a transição do trombone baixo para o contrabaixo e vice-versa? Eu já falei um bocadinho sobre isso.
é tentar ser prático. O vocal é um bocadinho maior, mas, por exemplo, no warm-up, se há uma altura que eu tenho que tocar os dois, começo a aquecer no baixo e depois mais tarde passar para o contrabaixo. É uma estratégia. Se só tiver a tocar contrabaixo, faço só o aquecimento no contrabaixo, direto. Certo. E como professor, quais são as principais dificuldades que tem em ser professor nos dias de hoje? Como assim? Por exemplo, a nível de aulas, Nos dias do de hoje, tempo que é? não estás a falar do Covid-19. Não. Estou a falar no. Isso vai ser questionado na próxima pergunta, mas, por exemplo, nos dias pronto, antes disto acontecer, como é que é? Por exemplo, o apoio da escola, o apoio de. Assim, essas coisas. Sim, uma das grandes partes da minha atividade é as aulas, e vocês sabem isso, que eu sou professor de alguns de vocês, e é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Se calhar nos dias de hoje as escolas têm, se calhar, algumas burocracias que eram dispensáveis, mas não tenho propriamente dificuldades em dar aulas. Gosto tanto de dar aulas a um décimo segundo profissional como a uma criança de 6 anos que pega no trombone agora. Não há propriamente dificuldades. E agora sim, o que mudou no seu dia a dia com o Covid-19? Tanto em professor como como instrumentista e assim. Como mais? Não, estou a brincar. Não, também é verdade. Acho que engordámos todos um bocadinho mais. Mas tivemos que nos adaptar um bocado com esta situação de dar aulas em casa e na realidade estou um bocado já um bocadinho cheio desta situação. Acho que estamos todos a precisar de sair e a precisar de concertos e a precisar de respirar um pouco de ar. Acho que temos que voltar. Até porque a cultura não está a passar bons momentos agora e acho que os artistas devem se unir mais e defender a sua classe, porque todos nós estamos e vamos sofrer com isso. Temos que tentar aos poucos que o país volte à normalidade e querer voltar, querer fazer, mesmo respeitando algumas coisas que têm que ser respeitadas, como os espaçamentos, os distanciamentos, as máscaras, mas aos poucos temos que voltar. Não sei como é que está a atividade das bandas filarmónicas este ano. Tudo cancelado. Acho que é um setor que também vai sofrer bastante com isso. Está tudo cancelado mas por acaso algumas comissões de festa já remarcaram para o ano e acho que isso vai acontecer em maior parte delas, mas por exemplo este ano a minha banda do Afonso iria fazer o centenário, ia ser uma grande festa e um grande concerto e muito provavelmente não sei se vai ser possível, dependendo também das coisas até lá. As pessoas também podem ir achando perguntas que as minhas perguntas em si já acabaram. Acho que não ficou nada por responder, certo? Exato, não ficou nada por responder, por isso, quem quiser pode colocar as suas perguntas à vontade. Se não, ficamos por aqui. Acho que não me aparece nada. Foi um prazer para nós poder tê-la aqui hoje. Temos a agradecer e é isso. Ok, o prazer foi todo meu. E quais são as vossas próximas entrevistas? A seguir, acho que já posso dizer, para 2 a 8 vai ser o professor Sérgio Carlino. Espetacular. Ok, desejo-vos todo o sucesso nesta vossa iniciativa e espero que o que vocês vão criar que cresça no futuro e que ajude bastante na divulgação dos nossos instrumentos e da música em Portugal. Ok, eu vou chamar o Afonso só para. Pronto, agora já anunciei, mas também para ele dizer um bocadinho sobre a nossa próxima entrevista.
e obrigado por estar presente. Obrigado, eu. Tchau. Agora, Afonso, manda-te o pedido, que senão depois é capaz disto não funcionar direito, se faz favor. Mas obrigado a toda a gente que esteve a assistir. E como já disse, a próxima entrevista vai ser uma grande entrevista e contamos também com a vossa presença. Será mais para a parte da noite, não será tão à tarde, mas acho que é um horário acessível, porque muita gente também nestes dias tem aulas virtuais e assim, e não é possível assistir a estas horas, mas também estará disponível no nosso YouTube. Não me estás a ver? Estás? Está tudo. Já anunciei, mas é Sim, isso. sim, eu tive. Pá, acho que também vai ser uma grande entrevista para a semana, não é? Com o Sr. Sérgio Carolino. Vai ser muito especial. Vamos nos desviar também um bocado de tudo que é instrumento e vamos falar de assuntos muito interessantes. Mas a seguir. Acho há relativamente pouco tempo, iremos falar na próxima sexta-feira. Vai ter bastante coisas interessantes. Pode durar um bocadinho mais de uma hora, mas isso depois também irá ver. E depois. Obrigado. Diz. Depois do Sérgio Carolina ainda temos algumas boas entrevistas, já temos algumas marcadas. Já temos até o próximo mês, até julho. Então, isso julho. Podemos dizer. Estamos a ter sorte e obrigado a toda a gente. Semana de julho. Obrigado a toda a gente que partilhar a página e que nos dá apoio e que está sempre presente nas nossas entrevistas. Obrigado a toda a gente. E contamos com a vossa presença 2 a 8 para a semana, na sexta-feira. Para a semana já temos também um horário. Então é para a semana, sexta-feira, dia 5 de junho, às 18 horas. Às 18 horas é 18 ou 19? 19. Às 19 horas contamos todos com a vossa presença e obrigado por terem assistido. E até sexta-feira. Até sexta-feira. Tchau.